Olá, prazer em receber você aqui na minha sala, hoje para trabalharmos o tema coesão lexical, um dos aspectos da coesão textual, uma parte fundamental para que você consiga tirar uma nota alta no Enem, provavelmente a nota 1000. Eu sou o professor Vidal Varela Filho, o The Prof, e quero mostrar a você como essas coisas se articulam com o texto que você tem que escrever lá. Sem mais delongas, se liga no conteúdo, foca na missão e vem comigo. Inicialmente, vamos lembrar o que é coesão textual. A coesão textual é o resultado da aplicação de alguns mecanismos ou modos de conectar, de organizar, de articular as palavras que você coloca num texto. Para quê? Para que esse texto fique mais compreensível para o leitor desse texto. Nesse processo, nós temos aí os componentes como a referenciação e hoje vamos ver a coesão lexical, também chamada de harmonia lexical. Léxico quer dizer palavra, vocabulário. Lexical quer dizer que se refere ao vocabulário ou às palavras que a gente usa num determinado texto. Vou passar para você agora todas as categorias que fazem parte desse tema chamado coesão lexical. E a gente vai utilizar essas categorias para mais tarde, na parte final desta aula, eu mostrar a você alguns exemplos práticos da utilização desse material. Partindo do princípio que a coesão lexical ou a harmonia lexical é o resultado do uso consistente do vocabulário relativo ao tema, ou seja, que você utilize as palavras que realmente tenham a ver com o tema a que você está se referindo, descobre-se que a coesão lexical permite a você a coesão por substituição, ou seja, você vai trocar uma coisa pela outra para não haver repetições. Isso a gente falou na outra aula, que se chamava anáfora, ok? Então, a coesão lexical abrange as seguintes categorias: os sinônimos, os antônimos, os hiperônimos e hipônimos, as metáforas e metonímias, as antonomásias ou perífrases, os coletivos, as palavras de sentido geral, as nominalizações, as repetições ocasionais e os campos semânticos ou áreas semânticas, também chamados de contiguidade. O que eu vou fazer agora é explicar um por um em detalhe para você com um exemplo. A sinonímia ou o uso dos sinônimos tem um papel crítico na produção dos textos. Por quê? Porque eles evitam repetições no sentido de que são palavras com significados idênticos ou quase idênticos, mas só em contextos específicos. Ou seja, aquele sinônimo que é igual, isso não existe. O que existe, na verdade, são palavras que podem substituir outras com sentido parecido, sem alterar o significado geral do texto. Observe, em os atos de protesto nas ruas do centro da cidade tinham natureza pacífica, você poderia utilizar manifestações, demonstrações e mobilizações para substituir atos e poderia usar essência, base, orientação para substituir natureza. Lembre-se, embora todas as palavras possam ter muitos sinônimos, só alguns podem ser utilizados dependendo do contexto em que você esteja trabalhando o tema. Com os antônimos, ou seja, com os opostos semânticos, acontece a mesma coisa em termos de contextos específicos. Veja, o histórico de crueldades do velho general seria, enfim, revelado? Revelado poderia ser antonimizado, vamos dizer assim, por escondido, ocultado, acobertado. Veja, a mesma coisa, embora você possa ter vários antônimos, só alguns podem ser utilizados de acordo com o contexto. Um caso bem interessante é o dos hiperônimos e dos hipônimos. O que são hiperônimos? São palavras que têm um significado mais amplo que o de outras palavras no mesmo campo semântico, ou seja, eles são uma espécie de concentradores, eles abrangem outros significados. Esses outros significados que estão abrangidos são os hipônimos.
Eles estão contidos nos hiperônimos. Veja, quando você diz a palavra peixe, ela é uma palavra de significado amplo, e dentro dela estão atum, salmão, sardinha, tubarão, tilápia, tambaqui, tudo que você quiser em termos de peixe. A mesma coisa com termos mais abstratos, como liberdade de expressão, em que você tem dentro dele liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade de opinião e etc. Então, hiperônimos são concentradores e hipônimos são os elementos que estão dentro dos hiperônimos. As metáforas e as metonímias já são algo um pouco mais sofisticado, porque dizem respeito ao sentido figurado da linguagem. Metáforas são figuras de linguagem que estabelecem uma comparação direta entre dois referentes, ou seja, você não utiliza nenhum elemento comparativo como igual a, melhor que. Então você tem as palavras são as asas do pensamento. O que é que você tem aí? Você fez uma aproximação entre palavras e asas, imaginando que o pensamento fosse um pássaro. Então, que as palavras ajudam esse pássaro a voar. Por outro lado, você tem as metonímias, que é uma figura de linguagem que você identifica um referente por meio de um de seus componentes ou características. Então, por exemplo, a liberdade de expressão enfrenta desafios crescentes, pois as vozes da censura, na verdade não são as vozes, são as pessoas que têm a voz. Então você tem aí uma metonímia. É quando você diz, vou tomar uma Coca-Cola. Coca-Cola é a marca, né? Você usa a marca pelo produto, isso é uma metonímia. Outro caso interessante na coesão lexical é a da antonomásia ou perífrase. Essa é uma figura interessante porque a gente sabe o que é, mas nunca lembra o nome dela, né, quando alguém pergunta para a gente. Veja, na verdade, o que é uma antonomásia ou uma perífrase? Você caracteriza um referente por uma espécie de segundo nome, né, o que eles chamam de epíteto, né, que é uma segunda maneira de você tratar determinados referentes. Então veja, o rei do futebol foi o Pelé, a águia de Haia, o Rui Barbosa, a lei maior, que é a Constituição, o rei dos animais, o leão, a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, a terra da garoa, São Paulo, o repórter de Canudos, Euclides da Cunha, o rei do cangaço, o Lampião. No processo de coesão lexical ou de harmonia lexical, as palavras de sentido geral têm um papel muito importante. Por quê? Porque elas são tão genéricas que elas podem se referir a um monte de coisas. Veja, evento, problema, ideia, coisa, né, que a gente usa muito no informal, ocorrência, fato, acontecimento, sessão, etc. Essas palavras nomeiam uma série de referentes e podem, evidentemente, fazer a substituição de uma série de referentes. Os coletivos, por outro lado, são um conjunto de palavras que tem dentro delas um conjunto de seres da mesma espécie. Não confunda com os hiperônimos, que têm várias espécies ao mesmo tempo. Então, quando você diz, por exemplo, academia, banda, batalhão, congresso, junta, cardume, isso significa que você tem aí um conjunto de alguma coisa. Então, ao longe, uma caravana se aproximava. Caravana é um conjunto de carroças e cavaleiros que vêm juntos. Na coesão lexical são importantes também a nominalização e as repetições. Vidal, mas você não falou que a gente não pode repetir? Eu já vou explicar isso aí, tá bom? Então veja, a nominalização é você utilizar nome, substantivo, em vez de verbo e adjetivo. Você pode trocar. Então, por exemplo, uma corrida, você tem lá, o mundo iniciou uma corrida para encontrar uma vacina, você podia dizer o mundo correu. Mas e o que você achar que não é bom, você troca. Esse campo semântico, assim como área para fugir, recuo, ou essa relação por contiguidade. Na verdade, é um grupo de palavras, expressões ou conceitos que estão relacionados, avançar, por um certo significado. Ou seja, o uso das nominalizações possuem certas semelhanças de significado ou estão eu estou falando aí de repetições intencionais, num determinado contexto ou tema. A repetição intencional ela tem uma função entre si, e essa função
então é enfatizar ou poderem ser referenciar agrupados de acordo algo com essa semelhança. real. É claro que vai ficar muito mais fácil. Então, por para exemplo, você, a educação é a chave para o desenvolvimento. Mas espera um Você pouquinho podia aí. dizer, sem ela, campo nenhum país semântico ou área consegue semântica progredir. mostra como Mas as veja aqui, palavras, quando você expressões ou repete aí, conceitos e podem isso ser é relacionados intencional, uns você com os reforça outros o que você está em um dizendo. contexto Olha, específico. a educação é a chave A identificação para o de um desenvolvimento. campo semântico no planejamento da nenhum redação país consegue ajuda progredir. sensivelmente Veja, na não é que você composição do repetiu texto, porque você não evitando sabia o que falar, repetições, gerando essa ideias repetição, diferentes, e ela é permitindo ao intencional. Ela serve para realçar ou então para enfatizar o seu referente. Por último, mas não menos importante, deixei aqui para vocês esta parte da contiguidade. O que é a contiguidade? É a coisa que a gente chama também de campo semântico ou área semântica. Um dos fatores importantíssimos aí das categorias que compõem a coesão lexical. Ao emissor produtor, desculpem, a despreocupação quanto a fugir do tema. Ou seja, com o campo semântico, você dificilmente foge do tema. Recomendo a você que faça uma listagem desse tipo todas as vezes que você for escrever uma redação. Antes de começar a escrever, veja o tema e faça uma lista de tudo que está ligado a esse tema. Por exemplo, imagine que você tivesse um tema sobre desigualdade social. Quais as palavras ou expressões que estão nesse universo de significado? Ora, são muitas: desigualdade de renda, pobreza, classe social, disparidade econômica, desfavorecidos, desigualdade de oportunidades, políticas públicas de bem-estar social, desigualdade de acesso, concentração de poder econômico, favelização, etc., etc. Se o tema fosse violência contra a mulher, veja quantas palavras e expressões você tem dentro desse campo semântico. Veja, isso ajuda você a não repetir, ajuda você a substituir por outras coisas e a ter muito assunto para falar. Veja, violência de gênero, violência doméstica, abuso verbal, abuso físico, abuso psicológico, coerção sexual, controle coercitivo, empoderamento feminino, conscientização de gênero, igualdade de gênero, justiça para as vítimas, educação sobre consentimento, ciúme tóxico, agressão verbal, etc., etc. E, para encerrarmos aqui a lição, vamos ver alguns exemplos práticos da utilização dessas categorias na construção do texto. Neste primeiro exemplo, uma coesão lexical por sinonímia e antonímia. Veja, a desigualdade social no Brasil é uma realidade complexa e se manifesta de diversas maneiras, seja na disparidade de renda entre os mais ricos e os mais pobres, na falta de acesso igualitário à educação e à saúde, ou na segregação espacial que perpetua a divisão entre bairros abastados e comunidades carentes. A persistência dessas diferenças corrói os fundamentos de uma sociedade justa e equitativa e compromete o acesso democrático a oportunidades e recursos, impactando negativamente a qualidade de vida de milhões de pessoas. Ora, o que você percebe aí é que, por exemplo, a palavra desigualdade, ela foi substituída por disparidade, segregação, divisão, diferenças. Já a palavra ricos
foi trocada por abastados e você tem a antonímia em pobres, carentes. Depois, justa, equitativa e democrática, fazendo aí a sinonímia. Neste segundo caso, aparece a coesão lexical por palavras de uso geral, aquelas palavras que se referem a muita coisa, não é? Veja, a busca pela igualdade de gênero é uma causa global importante. Em todas as sociedades, homens e mulheres devem desfrutar dos mesmos direitos e oportunidades. Isso envolve eliminar preconceitos de gênero e promover a equidade em todas as esferas da vida. A educação desempenha um papel fundamental nessa jornada, capacitando as pessoas a desafiar estereótipos de gênero e contribuir para uma sociedade mais justa. Veja, causa, homens, direitos, oportunidades, esfera, sociedade são palavras de caráter geral. E por último, uma coisa que os alunos sempre pedem, que é a tal da coesão lexical por hiperonímia e hiponímia. Veja, a questão da educação no Brasil enfrenta obstáculos muitas vezes intransponíveis. Nas escolas públicas, por exemplo, a falta de recursos causada por investimentos insignificantes é uma realidade assustadora. As salas de aula estão superlotadas, pois suas condições físicas são paupérrimas, muitas vezes comandadas por professores com formação deficiente, tornando difícil o processo de aprendizado. No país, a disparidade entre o ensino público e privado é marcante, com escolas particulares oferecendo vantagens significativas para os que podem arcar com seu custo. Observe que você pega aí um grande hiperônimo, educação, e depois você tem escolas públicas, recursos, sala de aula, professor, etc, etc, etc. Como vocês puderam perceber, a coesão lexical é importantíssima para a construção de um texto que pretende ter a nota 1000. É um dos assuntos mais ricos da coesão textual e eu espero que vocês tenham aproveitado tudo aquilo que foi falado aqui. Se você gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino, revise esse material. Não se esqueça de olhar na descrição do vídeo tudo que eu coloco para vocês em termos de materiais, não é? De exercícios, de exemplos, etc. E eu espero vocês numa próxima aula, mas antes gostaria de pedir a você que recomende o canal, comente, ajude o canal a ser melhor. Muito obrigado e até a próxima!